Vamos então continuar em Lucas, capítulo 12. Eu vou ler aqui. Posto que miríades de pessoas, ou seja, muitas pessoas, se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disto nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquele mesma hora as coisas que deveis dizer. Então veja, uma grande multidão, se juntou para ouvir Jesus e ver os sinais, ver os prodígios, ver os milagres, ouvir o que ele tinha para falar. Estava se apertando, aglomerando. Então, antes de se envolver com a multidão, o que Jesus fez? Ele chamou os seus discípulos, do resto do povo, porque lá no meio do povo tinha aqueles que criam, tinha aqueles que não criam, tinha os fariseus, tinha os intérpretes da lei, tinha de tudo. Então ele chama os seus discípulos e passa a dar instruções para eles. Mais ou menos assim, aí no meio do povo tem de tudo. Há inclusive muita falsidade, muita hipocrisia. Então, assim como o fermento, um pouquinho de fermento, faz inchar a massa, faz a massa crescer, também a hipocrisia, um pouquinho que seja, que se infiltra no meio do povo, vai fazer com que todo o povo, menos que vocês esperam, se voltem contra vocês também. Então, o povo está aí, maravilhoso, aplaudindo, mas não se esqueçam de uma coisa, um pouquinho só de fermento infla o bolo, do mesmo jeito um pouquinho de hipocrisia aí no meio vai acabar com tudo. Então cuidado, não se envolvam, porque as pessoas hoje estão... Jesus não sabia que as pessoas estavam aclamando, mas ele não se confiava às pessoas, aos homens, se confiava a Deus, Então o versículo 2 e 3, Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. O que você disser às escuras vai ser ouvido em plena luz, o que você dissesse aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados.
O que eu creio aqui, tá? Que ele está dizendo que tudo que os discípulos, né? Os discípulos, alguns creem assim, do que os fariseus estavam falando aí vai vir à tona. Mas eu creio que Jesus está dizendo, está falando com os discípulos. Então eu creio assim que ele diz para os discípulos, tudo que está no coração de vocês, todos os desígnios que estão no coração de vocês, vai aparecer. Por quê? Vocês são uma nova criatura. Né? Vocês são uma nova... Então, tudo que está no coração de vocês vai aparecer. Vai ser transparente para todo mundo. Por mais que vocês tentem não falar, quem é filho de Deus vai mostrar de dentro para fora que é filho de Deus. A luz vai transparecer. A luz vai aparecer no meio das trevas. E não acha que você vai ficar oculto nisso. As pessoas vão saber quem você é. Então, já que vão saber quem você é e o que está acontecendo com você, olha, cuidado, porque, digo-vos, amigos meus, não temos que matar um corpo, ou seja, vocês podem morrer aí no meio. As pessoas não são todas pessoas boas, tem pessoas aí com maus desígnios e podem tentar matar vocês. Então, já que eu não posso me esconder no meio, a minha natureza, né, aquilo que eu sou, vai acabar aparecendo publicamente, né? Eu vou receber perseguição. Então, vocês vão receber perseguição não porque vocês fizeram alguma coisa errada, mas por causa da natureza de vocês, porque vocês demonstram a luz de Deus. E as trevas não suportam a luz. As trevas não suportam a verdade. Então, por aquilo que vocês são, amigos meus, né? Meus amigos, olha que coisa linda. Jesus chamando os discípulos e nós também de amigos, né? Vocês não vão ter como se esconder. E talvez possa custar a vida de vocês. Então, nesse caso, não tenham medo. Não tenham medo da sua vida, ainda que tirem a sua vida na terra. Tenham medo de perder sua vida nos céus, sua vida eterna. Porque perder a vida na terra, um dia todos nós vamos passar por aqui. Agora, a vida eterna, para sempre, isso não deixa ninguém tirar isso de você. Então, tenha medo de você perder não só a vida aqui, pelas pessoas não gostarem de você, pelas pessoas te odiarem, pelas pessoas não querendo ouvir a tua mensagem. Tenha receio de perder tua salvação, perder sua vida eterna. Então, não se vende 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Então, um pardal que não tinha mínimo valor, né, comercial, né, não tinha nenhum valor. A gente vê um pardal, vê uma pomba, como vê uma pomba, sabe? Ninguém dá a mínima. Alguém dá valor? Não. E eles também não davam valor nenhum para um pardalzinho. Mas Jesus está dizendo que até para Deus tem valor. Imagine então a vida de uma pessoa que vive de modo bonito e reflete a vida de Deus. Imagine então a sua vida, amigos. Então, você que é amigo de Deus, imagina o valor que você não tem para o Senhor. Nem o cabelo da tua cabeça cai sem que Deus permita ou saiba. Então não fique com medo. Não fique com medo do que vai acontecer, porque Deus está cuidando. Agora, um dia, fique com medo do seguinte, de se esconder, de não se revelar ao mundo, porque um dia tudo vai ser revelado. Um dia todos os anjos do Senhor virão, pegarão todas as pessoas e no dia do julgamento vai ser dito, olha, esse é meu, esse não é meu. E aquele que negou Jesus aqui na terra será negado diante de Deus. Não conheço essa pessoa.
Porque se confessar, né, se confessar Jesus aqui, não ter vergonha de Jesus, ele não vai ter vergonha da gente. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Quando fala, olha, esse aqui é meu, vem para a minha presença, e os anjos pegarem, esse aqui, Senhor, esse aqui não é meu. Vai para o fogo eterno. Olha só, irmãos. Não tem que temer a vida eterna. Isso que é o importante. Aqui é muito pouco. Agora, a vida eterna, ele continua dentro do mesmo princípio, dentro do mesmo contexto. Se você tem medo de me negar aqui, se você me negar, veja, ainda que alguém fale mal de mim por desconhecimento, por ignorância, por não conhecer, não ter entregue a vida ainda a Jesus, ok, isso é terrível. Mas aquele que me negar, né, não por ignorância, mas porque conheceu Jesus, viu os milagres, presenciou da graça de Deus, recebeu o Espírito Santo, presenciou da glória de Deus, tal qual está ali em Hebreus, né? 6, de 4 a 6, e depois negar Jesus e negar a obra do Espírito Santo, olha para essa pessoa, não tem jeito. Porque uma coisa é não negar, até falar mal de Jesus, não aceitar o Evangelho porque não entende o Evangelho, mas para alguém que já entendeu, alguém que já experimentou, que já viveu os milagres, que já viveu os prodígios, que já sentiu dentro de si a presença de Deus, por ter entregue a vida para Jesus como nova criatura, que deveria estar espelhando Jesus. Essa pessoa depois nega o Espírito Santo, para essa pessoa não tem perdão. Conscientemente, né? Alguém que fez conscientemente. Mas se você realmente continuar firme, fique atento para o seguinte, na hora H, quando você não souber o que fazer, se você quer servir a Deus, na hora H, o próprio Espírito Santo vai dar palavras, vai dar atitudes, vai colocar palavras de sabedoria. Eu não sei pregar Jesus, não sei pregar o Evangelho. A nossa vida prega o Evangelho. Na hora H, Deus vai colocar as palavras certas, as palavras de sabedoria do céu. O próprio Espírito Santo vai dar revelação. Porque o mal interessado, na verdade, em que haja testemunho de Jesus, é do próprio Jesus, é do próprio Deus. Se esqueci alguma coisa aqui? Olha, vou lembrar aqui Hebreus, né? O 6 que eu comentei, né? Assim, Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível, pois, que aquele que uma vez... É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, olha só, participantes, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, você experimentou tudo isso e caiu, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então veja, uma pessoa que experimentou tudo e depois nega a presença de Deus, é como se eu estivesse crucificando de novo a Jesus. É como se Jesus tivesse que morrer de novo por mim. E isso não. E isso é inaceitável. Amém? Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem,
quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, era comum, né, os rabis, os mestres, né, serem usados como juízes em causas seculares, né, muitas vezes. Como o caso aí desse homem. E esse homem estava no meio da multidão, Jesus pregando, ele aproveita, se aproxima e grita lá para... talvez o irmão dele estivesse junto, né? Ah, Rabi, senhor, fala para o meu irmão aqui repartir comigo a herança. Né? Ou seja, quis se aproveitar da situação para falar para o irmão o que ele tinha que fazer, não sei. Mas Jesus disse que ele não veio com essa finalidade. O objetivo dele agora não era esse. E aí então, ele explica aqui, para ter cuidado com toda a avareza. Veja, ambição é bom, avareza é pecado. A pessoa querer melhorar de vida, querer ter uma casa maior, querer ter um carro melhor, ter mais dinheiro, mais provisão, mais recursos, isso é bom. Não tem nada de errado nisso, não. Muito pelo contrário, tem que querer mesmo. O problema é a avareza. A avareza é aquilo que é mesquinho. Ela quer só para ela e nunca está satisfeito, sempre quer mais e mais. E aquilo parece que domina a vida dessa pessoa. Então, cuidado com a avareza. Ele, inclusive hoje, né? Hoje, como que as pessoas veem, né? Ah, que quem tem dinheiro, né? O irmão que tem dinheiro, esse é abençoado. Isso nas igrejas, algumas igrejas. Aquele lá que está lá, não tem muito dinheiro, pobrezinho, mais humildezinho, Deus não o abençoou. Mas quem disse que é assim que Deus vê? Quem disse? Só porque tem dinheiro ou tem posses que é uma pessoa abençoada. Vai saber como recebeu, como adquiriu. Talvez até seja de modo lícito, mas vai saber. Não importa, isso não é parâmetro. Não é parâmetro para Deus e nem deveria ser para nós, muito menos para nós. Então Jesus, para poder ilustrar o que ele está querendo dizer, ele conta, né, ele fala uma parábola. Então ele diz o seguinte: um campo de um homem rico produziu com abundância. Ou seja, a pessoa já era rica e estava ficando mais rica ainda. Já era uma pessoa rica. É uma pessoa que tinha sido abençoada ali. Abençoada nessa área. Ok. E era próspero, isso é bom. É uma bênção, claro que é uma bênção. Mas riqueza não é o único parâmetro de bênção, ok? Riqueza, dinheiro, prosperidade é bom, mas não é parâmetro de se a pessoa é de Deus ou não. Isso que eu quero dizer, tá? Então, é uma bênção, só que... E estava ficando mais rico ainda. O que ela faz? Ela pega e fala consigo mesma que seria bom destruir os celeiros, né? Que não tinham onde guardar. Poxa, a colheita vai ser maravilhosa esse ano aqui.
A safra vai ser fantástica, mas não tenho onde guardar meus grãos, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Até aí tudo bem. Vai bater recorde de safra, vai ser maravilhoso, vou ganhar muito dinheiro, não tem problema nenhum. O que ele fala? Bom, hoje está que esse homem rico, né, queria colocar dentro do seu celeiro todos os seus bens. Eu vou criar um novo celeiro, uma baita de uma poupança, e com esse dinheiro, eu vou aproveitar a vida. Aí sim, eu vou dizer, tá tranquilo, vou comer, vou descansar, vou beber, vou me regalar, vou me esbaldar. O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é raiz de todos, não de alguns, todos os males. Querer estar simplesmente, sabe, a loucura de eu vou ter minha poupança e aí então não preciso me preocupar o resto da minha vida. Quem disse isso? Talvez você tenha um baita dinheiro em conta e não tenha nem saúde para aproveitar. Tenha uma casa com piscina, mas não tem saúde para ir caminhar até a piscina. Talvez a pessoa tenha uma baita de uma casa, mas não tem uma família que agradável, tenha lutas, sabe, brigas dentro de casa ou divisões dentro de casa, famílias separadas. Quem disse? Então não é uma única coisa. A graça de Deus vem de modo gostoso, tranquilo e completo. O importante é estar feliz com as coisas que Deus nos deu. E aí então esse homem pega, eu vou aproveitar tudo que eu tenho. Mas Jesus diz assim, chamando de louco. Louco de fazer o quê? Louco de colocar todos os bens no mesmo lugar. Louco de achar que ele, por ter dinheiro, está resolvido. Louco de permitir que a riqueza suba na cabeça. Louco de permitir de achar que bens materiais resolvem. Louco de não colocar a sua esperança e buscar as coisas espirituais. Louco de achar que esta vida é só o que basta, que termina aqui. Louco de não entender a eternidade. Louco de não buscar as coisas que são eternas. Louco. Você é rico, se Deus tirar a tua vida, pedir a tua alma essa noite, o que você vai fazer? Para quem vai esse dinheiro todo? O trabalho todo. Todos os dias trabalhando, esquecendo. Não tenho nem tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para pensar nas coisas eternas. Por quê? Porque eu trabalho para sustentar minha família. Parabéns que você sustenta a tua família, parabéns que você quer um emprego melhor, que você estuda para ter coisas melhores, parabéns, isso é bom. Eu também penso assim. Mas esse não pode tomar o primeiro lugar da nossa vida. Deus sabe que eu quero um sustento. Não foi que Jesus acabou de falar, olha, os pardais, Deus cuida dos pardais. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus não permita ou saiba. Deixa Deus cuidar. Deixa de ser louco. Você quer que eu reparta a herança? Você está preocupado com a herança? Preocupe-se primeiro em ter um relacionamento com o teu irmão. O que Jesus disse aí. Os valores estão perdidos, deteriorados. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O importante, irmãos, é ser rico não com a riqueza do mundo, não da riqueza aqui da terra, mas com a riqueza para com Deus. É Deus olhar para mim, olhar para você, Deus olhar para nós e falar assim, ele é meu amigo, meu filho, é amado, me honrou, e para mim é muito precioso, é muito rico. E as pessoas que andaram com Deus de verdade, consequentemente,
também eram abençoadas nessa área também. Eu creio que Deus tem o melhor dessa vida para nós. A gente às vezes crê em Deus para muitas coisas, mas crê assim, Deus pode me curar, maravilha. Mas outro, e aí não crê que Deus pode te fazer prosperar imensamente. Não, por quê? Porque eu não tive a oportunidade que outras pessoas tiveram outras oportunidades na vida, eu não pude estudar. Quem disse que isso é importante diante de Deus? Quem disse que isso é limite diante de Deus? O nosso maior problema está que a gente crê, às vezes, em Deus para algumas coisas e não crê nele para outras coisas. E Deus quer... Então, continuando. Então, é o mesmo contexto, ok? A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo... Então, tinha multidão, aquele homem que falou lá que para repartir herança, que Jesus disse que deu a ilustração daquela pessoa que construiu o celeiro, disse que ele seria louco, está colocando todos os recursos em um celeiro, uma coisa que era material, e não estava sendo rico para com Deus. Aí então Jesus pega e volta e fala a quem? Para os seus discípulos. Se a multidão, ele volta para os seus discípulos, diz o seguinte, talvez ele tenha se virado para os seus discípulos e falado com eles, né? Não sei. Por isso eu vos advirto, os discípulos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então Jesus dá aí duas coisas, né, que preocupações legítimas. Comida, o que vai comer, o que vai vestir. Ele está dizendo que o alimento, aquilo que eu vou comer, não é mais importante do que aquilo que ele vai sustentar, que é a vida. A vida é mais importante do que o alimento que sustenta a vida. O corpo é mais importante do que as vestes que cobrem o corpo. Então, o corpo é importante e a vida é importante. O alimento e as vestes é consequência, elas vêm para ajudar a manter aquilo que é importante. Então Jesus está colocando aqui o grau de importância das coisas. O que é mais importante? Cuidado para você não olhar para aquilo que você está vestindo, para o carro que você está usando e achar que aquilo é o mais importante. O mais importante são as vidas. A vida é importante. Então ele está dizendo para os discípulos que vocês são importantes. Nós somos importantes. Ele fala, observai os corvos. Então, com relação ao alimento, olha, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Então, para o alimento, ele fala, deu o exemplo dos corvos. Está aí. Quanto mais valeis do que as aves. Então, os corvos estão ali e são sustentados. Nesse exato instante, alguém foi até a padaria, em algum lugar, pegou um pedaço de pão, um pão quentinho, tirou do saquinho, pegou um pedaço e puxa, caiu um pedaço no chão. Porque Deus sabia que tinha um passarinho que precisava achar aquele pedacinho de pão, pegar e levar para o seu ninho para sustentar os seus filhotinhos. Então, é esse cuidado ao extremo que Deus tem. Então, será que Deus não vai cuidar da gente? Será que Deus não vai cuidar de mim? Não é isso que Ele está falando?
Se, portanto, nada podeis fazer contra as coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Tem coisas que a gente não está fora do nosso controle, irmãos. Não está no nosso controle. Então, por mais que eu passe a noite acordado, você passe a noite acordado, não está no nosso controle. Tem coisas que fazem parte do nosso controle e nós temos sim que ser diligentes, ser esforçados, trabalhar, estudar, fazer a nossa parte. Mas tem coisas que não fazem parte do nosso controle. A gente não tem domínio sobre as coisas. Isso é bom para que a gente entenda que nós somos dependentes de Deus. Não andeis, pois, a indagar o que havemos de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. As pessoas, versículo 28. Ora, se Deus vesse assim, 27, observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, Jesus dizendo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Salomão, quanto ao comer, né? O que comer, Jesus deu o exemplo dos corvos. Quanto ao que vestir, Jesus deu o exemplo dos lírios do campo, que estão aí, a gente passa desapercebido e de repente está ali naquele esplendor, aquela flor bonita, mas passa-se um tempinho, já morreu. Mas enquanto ela estava lá, Deus a preservou com aquela beleza natural que ninguém consegue fazer. A criação de Deus, o cuidado de Deus está nos mínimos detalhes. Salomão, se ele quisesse, a roupa dele pudesse ter ouro, não era tão perfeita, delicada quanto aquilo. E se Deus cuidava de um lírio, que hoje está, amanhã foi usado para aquecer lá, jogar no forno, lá no lugar da carvão, o que quer que seja, por que Deus não vai cuidar da gente? O que nós não podemos ter é uma fé que não crê nisso. Porque o cuidado de Deus são para todas as coisas, para as grandes coisas. A gente às vezes crê em Deus para os grandes milagres e não crê nele nas pequenas coisas. Porque grandes coisas e pequenas coisas são grandes ou pequenas para nós. Para Deus é tudo igual. Para Deus curar dor de cabeça de uma pessoa, ou fazer um braço crescer de uma pessoa, curar um câncer de uma pessoa, tanto faz. É a mesma coisa. Não tem mínima diferença para Ele. Fazer com que a gente vá e consiga o sustento para hoje, ou fazer com que a gente vá e fique milionário, para Deus não tem a mínima diferença. Ele é Deus. Então, não andeis, pois, a indagar o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, e não se entregue a inquietações. Olha só que Jesus... E não vos entregueis a inquietações. As preocupações podem vir, mas cabe a mim, cabe a você, nos entregarmos a elas ou não. As lutas são reais, mas como eu vou enfrentar isso? Opa, cabe a mim, cabe a nós. Quando nós cremos que em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor cuida da minha noite, cuida dos meus caminhos, é uma coisa. Quando eu entendo que eu vou fazer a minha parte, mas não adianta eu passar a noite acordado, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Então, quando eu entendo o que a palavra de Deus fala a meu respeito, ao nosso respeito, isso nos dá uma segurança, uma tranquilidade, mesmo no meio das lutas. Eu não estou dizendo que a gente não venha ter lutas ou aflições. Não estou dizendo isso. Nós temos, eu tenho. Mas como nós vamos lidar com isso, nós não podemos agir como o ímpio age, como as pessoas que não creem em Deus agem. Que diferença que tem? Eu digo que creio em Deus
e na hora que dá o primeiro problema eu fico desesperado? Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então, as pessoas do mundo é que agem desse jeito, mas você que tem um Pai, nós que temos a Deus como Pai, nós temos que entender que o nosso Pai cuida de todas as coisas. Quem é pai sabe, eu não quero que meu filho se preocupe com algumas coisas que cabem a mim. Eu sou o provedor da casa. Eu sou o provedor do meu lar. E Deus é o provedor do nosso lar. Ponto. 31. Buscai antes de tudo o seu reino. Então, quer saber de uma coisa? Busque antes de tudo o seu reino, o reino de Deus. E estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: cuida do que é meu, que eu cuide do que é teu. Busque o meu reino, que eu cuide da tua vida. Deixa que eu resolva os teus problemas. Se preocupe em me agradar, que eu vou me preocupar. Deus vai se preocupar em nos agradar, em nos sustentar, nos libertar, nos livrar. Poxa, que troca maravilhosa essa. Eu quero. Eu vou me preocupar com as coisas de Deus e Ele vai se preocupar com as minhas. Poxa, nós vamos levar vantagem sempre. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Estou preocupado com o quê? Com alguma coisa? Ainda que seja uma ovelhinha? Deus está me dando o reino dele. Deus está preocupado em me dar o reino. Deus se agradou em nos dar o reino dele, ou seja, tudo que nos é necessário e mais ainda. Não só o necessário, mas o mais que necessário. O reino de Deus, ele se agradou em nos dar. Então, eu posso perder bens, dar esmolas, ou seja, eu posso buscar tesouros no céu. Ou seja, eu posso ter recursos e posso dar recursos, porque quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Quanto mais eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, que são as vidas, que não é o que eu visto, mas é o corpo, não é o que eu como, mas é a vida. Então, quanto mais eu busco as vidas, agradar a Deus, trazendo vidas para o seu reino, mais Ele se agrada em me dar os recursos para que eu traga mais vidas para o reino. Mais Ele se agrada em me dar os recursos para que eu possa viver e ser um exemplo do que Ele faz com seus filhos amados. Porque olha só, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é precioso para você ou para mim? O que for precioso para nós é aquilo que vai tomar conta da nossa atenção. É aquilo que vai tomar conta da nossa vida. É aquilo que vai tomar conta das nossas emoções. E aí o meu coração vai estar naquilo. Então eu tenho que não me lançar em inquietações. Eu tenho que buscar, quando vier as inquietações, o que eu faço? O que você faz? Vai diante de Deus: Senhor, a situação é essa, mas agora a Tua palavra diz tal coisa. E eu quero viver na Tua palavra. Senhor, me diz como eu tenho que fazer, e esse problema é Teu. Eu quero cuidar daquilo que é Teu, cuida daquilo que é meu. E meu problema hoje é esse. Coloca o coração em Deus. Ele vai ser o maior tesouro. O tesouro que vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? O corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar a Ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram.
Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, voltará. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, veja, continuando aqui no mesmo pensamento, né? No mesmo assunto, de pôr o coração, né, no que realmente é importante, buscar o reino de Deus, o reino dos céus em primeiro lugar. Jesus adverte aos ouvintes dele, né, que estejam sempre prontos, ou seja, cingidos, corpos cingidos, seja corpos vestidos, né, e com uma vela, né, acesa na mão. Pois a qualquer hora o dono da casa voltaria. Ele dá o exemplo aqui de, por exemplo, um homem que saiu para uma festa de casamento e ele volta a qualquer hora. Ele saiu, um senhor, tem servos, que é alguém que tomava conta da casa, né, para ele, e outros subordinados a esse servo. Ele sai para uma festa e, na verdade, sai para a festa do casamento, né, para as bodas, e aí normalmente leva alguns dias. As festas não eram num dia só, como é hoje. As festas levavam 7 dias, normalmente, as festas de casamento em Israel. Então, a pessoa sai e a qualquer momento o cara pode voltar. O dono da casa pode voltar. E ele diz assim, cuidado para que a hora que esse dono da casa chegar, encontre os servos fazendo aquilo que é correto. Então, Jesus está dizendo sobre a volta dele. Ele foi preparar um lugar para a noiva, né? E muitos acham o seguinte, 2000 anos, Jesus não voltou até agora, todo ano o pessoal diz que ele vai voltar no ano 2000, vai voltar em 2012, vai voltar em sei lá o quê, qualquer coisa, entendeu? E nunca volta. Então, o que está acontecendo? Jesus, esse papo aí a gente ouve desde que era criancinha. Não. E não se prepara. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você não sabe. Pode ser que ele volte a qualquer hora. A qualquer vigília, a qualquer momento da noite. Tem que estar pronto. Vai demorar?
sinceramente, eu não creio que Jesus vai demorar. As profecias estão todas aí. Falta uma única só para se cumprir. Uma única coisa para acontecer. Que um dia a gente fala, quando estudar Mateus 24, ou então quando estudar ali ou Daniel, ou Apocalipse, tá? Agora, tem que estar pronto para servir, mas não porque está com medo. Eu vou servir a Deus porque estou com medo que Ele vai voltar e vai me achar. Não, é por amor, né? E diz que todos, né, deviam ficar apercebidos, ou seja, prontos, porque não sabem a hora que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Só não sabemos a hora. Só isso. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós outros ou também para todos? Ou seja, Pedro proclamou para a multidão, ele falando de servo, o Senhor está falando com quem? É para eles ou é para nós? Aí então Jesus pega e vai direto para Pedro e para os servos, né? Para os seus apóstolos, né? Então, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então, agora está falando o seguinte, para os líderes, né? Está falando já para aqueles que têm debaixo deles outros conservos, outras pessoas debaixo. Está falando para os apóstolos, para os mestres, para os pastores, né? Para que a quem ele confiou outras pessoas, confiou o rebanho, confiou outros, né? Os demais cristãos, né? Então, o 43... Então, quando Jesus voltar e encontrar essa pessoa fazendo a coisa correta, glória a Deus, ele vai ser honrado, vai confiar a ele todos os seus bens. Muitos confiará todos os seus bens, ou seja, essa pessoa vai ser muito honrada nos céus, na eternidade. Homens e mulheres que gastam suas vidas para servir, para preparar os demais, como pastores, como os apóstolos, ou profetas, evangelistas, e homens e mulheres que amam a Deus, se dedicam à obra de Deus, de um modo ou de outro, vão receber galardões incríveis. É o que Jesus está dizendo aqui. Agora, se você for ler do 45 ao 48, me parece que ele está falando agora, fazer uma distinção de servo e servo. Agora, pessoas que ele confiou, né? Líderes que deveriam servir a Deus, que deveriam estar servindo aos irmãos, mas que, em vez de servir ao rebanho, está se servindo do rebanho, espancar as pessoas, aproveitar dos outros servos, vai comer, vai beber, vai aproveitar, ou seja, em vez de servir ao reino, está se servindo do reino de Deus, está aproveitando da bondade, né, da confiança, da fé das pessoas. Homens e mulheres, líderes que estão longe da vontade de Deus, que diz aqui, Deus vai considerá-los como se fossem infiéis. Quando chegar o Senhor, vai colocá-los como se fossem os infiéis, ou seja, essa pessoa não tem parte com Deus. Deus confiou a essas pessoas, olha, isso é muito sério, líderes que deveriam estar cuidando dos interesses de Deus, interesses do reino do Senhor, que deveriam estar cuidando das demais ovelhas. Em vez de estar cuidando das ovelhas, estão cortando o pelo das ovelhas, estão matando, comendo as ovelhas. E se dizem pastores, se dizem servos do Senhor. Essas pessoas não têm parte com Deus, não têm parte. Vai se considerar como
vai ser castigado e a sorte vai ser lançada com os infiéis, ou seja, com aquelas pessoas que não têm a Deus, não querem nada com Deus. E aquela pessoa que, por exemplo, mas fez coisas que ainda sejam erradas, mas porque não sabia, né? Aquele que, porém, não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas que eram dignas de reprovação, essa pessoa levará açoites. Mas vai ser punida, mas teoricamente aqui não vai ser lançado com os infiéis. Ou seja, deveria receber, como aquele primeiro caso ali, que foi encontrado fiel, receber tudo. O Senhor confiaria todo o seu reino. Essas pessoas não vão ser assim. Talvez são aquelas que, como Paulo diz, né, que suas obras vão passar pelo fogo e vai chegar lá, vai ter o quê? Só salvação. Né? Vai sobrar nada do que tinha para poder apresentar para o Senhor. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quando Deus confia a obra dele, confia o reino dele a nós, ele espera da gente. Deus não espera da gente aquilo que a gente não tem capacidade para fazer. Ele espera de nós simplesmente e unicamente aquilo que nós podemos fazer e para o qual ele nos chamou a fazer. Pessoas que às vezes estão na evidência, estão sendo honradas por homens, né? Receberam dons, ministérios, mas não estão honrando e glorificando a Deus como deveria, porque foi dado muita coisa. E Deus espera muito. Você não pega uma semente e planta uma semente boa no meio da areia. Você sabe que lá não vai crescer. Quando você pega uma semente boa e planta num solo bom, você espera que dê bastante frutos. É assim que funciona. É isso que Deus espera da gente. Agora, o que conta para Deus é a nossa intenção. A intenção do nosso coração. O que a gente sabe fazer, Senhor, eu quero fazer melhor. É isso que Deus conta. Entendeu? Não é a nossa capacidade de ter dinheiro, de poder, não sei o quê. Aquele missionário que está lá no meio da tribo dos índios e passou a vida inteira e ganhou uma vida para Jesus, porque Deus mandou ele para lá e ele tem esse coração, e aquele que está pregando, sei lá, como eu estou agora, ou na televisão e ganhou, sei lá, uma pessoa ganhou um país inteiro para Jesus, diante de Deus o que conta é o que ela foi chamada para fazer e o que ela produziu, é isso que conta. O modo de julgar, a quantidade, o fruto, é Deus que julga. O nosso justo juiz. Ele é o nosso justo juiz. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até o momento que isso se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Serão divididos pai contra filhos, filhos contra pais, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Do que Jesus está dizendo aqui? Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Não é um pouco incoerente isso? O que Jesus está dizendo aqui, ao meu modo de entender,
é que esse fogo seria o fogo do batismo do Espírito. E ele gostaria que já tivesse acontecendo. Mas antes que isso aconteça, antes que venha esse batismo sobre as pessoas, antes que venha também o batismo de fogo de juízo contra a terra, antes que venha isso tudo, vem o batismo com o Espírito Santo para que as pessoas cheias do Espírito Santo possam agir na terra. Mas antes que isso aconteça, né, ele tem que morrer na cruz. E ele sabe o que vem pela frente. Jesus disse, isso até me angustia. Até que isso se realize, eu não vejo a hora que aconteça isso. Jesus abrindo o coração, como um homem. Mas vocês acham que para a terra ele vem trazer paz? Não está dizendo para nós, não está dizendo para aqueles que creem. Está dizendo para a terra, para o mundo. Jesus veio trazer. Jesus veio trazer. Ele é a solução para o nosso problema no mundo, das vidas. Mas você acha que o mundo está preocupado com Jesus? Então, para o mundo, para a ótica do mundo, para quem olha do mundo, ele veio trazer o quê? Divisão. Porque o Evangelho, enquanto um crê, outros debocham. Enquanto países hoje, países que perseguem o Evangelho, perseguem os cristãos, quando uma pessoa é, sei lá, muçulmana, se converte ao cristianismo, ela é expulsa de casa. Quando a família toda se converte, a vila, o vilarejo, a sociedade excomunga aquela pessoa, expulsa aquela pessoa do meio, da convivência. Os amigos voltam a cara, os familiares não querem mais falar, menosprezam. Isso é divisão. Muito mais vai acontecer daqui para frente, porque os dias são maus e as pessoas, infelizmente, menosprezam, ridicularizam as coisas de Deus. Então, ele passa a falar agora sobre os sinais dos tempos, né? Vamos ler aqui. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar um vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Isso em Israel. Então, lá em Israel, era claro para eles, conheciam o tempo, dependiam disso para poder plantar e assim por diante. Não tinha serviço meteorológico, né? E assim acontece. Hipócritas, falando para a população, né? Para o povo, para a multidão. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também a vós mesmos, o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entrega ao meieiro e o meieiro te recolhe à prisão. Digo-te. Então, lá na Palestina, tinha lá, as chuvas vinham lá do mar Mediterrâneo, o vento lá do sul vinha do deserto e trazia calor para eles. Então, eles sabiam discernir os sinais dos tempos, do que estava acontecendo. Mas eles não estavam discernindo o momento que eles estavam vivendo. Não estavam discernindo o que, naquela geração, não estavam discernindo o momento histórico de ter Jesus ali, de tudo se cumprindo através de Jesus. Então Jesus fala não somente para os discípulos ou para os fariseus, fala para todo o povo, que eles tinham julgar a si mesmos. Eles tinham que cada um se julgar
para que não fossem julgados diante de Deus. Porque um dia todos nós estaremos diante de Deus, todos, sem exceção, até o diabo. Então, e o fato de não receber Jesus como Messias os levariam para o juízo eterno, para a separação eterna com Deus, porque Deus é o justo juiz, é o justo juiz. Então, e depois que fosse julgado, não teria mais jeito. É ser lançado na prisão. Então, todos nós estamos indo para um dia de julgamento, diante do Deus justo. Quem aceita Jesus hoje, espero que você entregue a sua vida para Jesus e nasça de novo, não vai ser julgado não vai ser lançado no inferno, vai para o céu. Mas as nossas obras, obviamente, serão julgadas também, para os nossos galardões. Mas o fato de ir para o céu ou ir para o inferno, para o lago de fogo, que é verdade, não é historinha, isso é bíblico, está na Bíblia, de ponta a ponta. Se eu não, o que determina é se a gente entrega a nossa vida para Jesus ou não. Aquela geração não estava entendendo isso, e nós precisamos entender. Porque se Jesus hoje é nosso advogado, o dia que estiver no juízo eterno, ele não vai ser mais nosso advogado. Ele vai ser nosso juiz. Hoje ele é nosso advogado, mas amanhã ele vai nos julgar. E qual o julgamento? Se nós cremos ou não cremos em tudo o que ele fez por nós. Se nós entregamos ou não entregamos nossa vida a ele. Então, querido, querida, não se brinca com Deus. A nossa decisão aqui vai determinar toda a nossa eternidade, junto com Ele ou longe dele. Amém?